Olá, meus queridos alunos. Estamos aqui de novo. Vamos viver momentos contando história e trocando experiências com videoaulas oferecidas pelo nosso professor com vídeo. Este é um projeto voltado a oferecer aos alunos do curso colegial uma oportunidade para continuar suas atividades escolares, mesmo nesse momento de ameaça da pandemia pelo coronavírus. Então vamos lá? Estou aqui para acabar com esse vírus que está impedindo você chegar ao saber. Se o novo normal agora é o mundo virtual, então vamos junto. Tocar o terror e mudar o mundo. Mudar o jogo. Nada de ficar em casa parado. É hora de estudar. Vamos planejar videoaulas para botar os nossos assuntos de história para o seu curso secundário em dias. Iremos sugerir atividade para a fixação de suas aprendizagens. Está na hora de tocar o terror na preguiça e viver agora a história hoje. Enquanto isso, vamos tocando o terror com aulas virtuais totalmente gratuitas para oferecer suporte nas suas matérias. Espero que você aproveite essa proposta de aprendizagem. Não esqueça de dar o seu like e compartilhar para mais colegas desfrutar dos conhecimentos que lhes será útil. Neste canal, Professor com Vídeo. Lembro, aulas totalmente gratuitas de história para você. Professor com Vídeo é uma iniciativa de quem acredita na libertação através dos conhecimentos. E eu aposto nisso. Vamos juntos? Junto com você, vamos abrir os nossos olhos e libertar através dos sonhos e agindo numa realidade possível e que acreditamos. Antes quero só lembrar. Farei algumas atividades e ficará em sua vontade fazer ou não, para medir o seu conhecimento. Para isso é importante que você, ao ouvir as suas videoaulas do professor com vídeo, pegue sua caneta, papel, fique no ambiente tranquilo e vá fazendo seus resumos, escrevendo algumas anotações importantes. Isso fará o seu crescimento. Quando você escolhe fazer medicina ou outro curso, Eu acredito que você é capaz de mudar. Um abraço do professor com vídeo. Curso Ensino Médio História, turma para o primeiro ano e eixo 6. Essa é a aula número 2. Tempo histórico. O que é divisão da história e linha do tempo. Vamos lá? Então, pegou caneta, papel, sentou num lugar aconchegante, sossegado. Chame seus colegas, chame seus familiares para poder participar e ouvir também essa aula aqui, que é totalmente gratuita. Tempo histórico, o que é e divisão da história e linha do tempo. O tempo histórico são os acontecimentos que marcam um povo, uma nação, ou às vezes a humanidade, fazendo parte do desenvolvimento humano. O tempo histórico foi criado para datar os acontecimentos ocorridos na sociedade. O tempo em si é de suma importância para a humanidade. E não é de hoje
que os homens começaram a fazer essa contagem. As primeiras referências, portanto, para estabelecer surgiram na observação da natureza. Em cada época, houve uma forma de marcar o tempo. Esta, sobretudo, é a matéria fundamental da história, como, por exemplo, a sua importância para saber o período que se planta ou que se colhe. São esses os fenômenos que nos levaram a usar o ano, a década, o século, o milênio. O tempo histórico foi criado para datar os acontecimentos ocorridos na sociedade. O tempo em si é de suma importância para a humanidade. E não é de hoje que os homens começaram a fazer essa contagem. Primeira referência, portanto, para estabelecer foram observando a natureza. Em cada época houve uma forma de marcar o tempo. Esta, sobretudo, é a matéria fundamental da história. A concepção de tempo é relacionada ao princípio, com o início do mundo, porque ambos passaram a existir simultaneamente. Este termo foi definido por historiadores para dividir gerações e registrar melhor os acontecimentos e seus contextos. Esse tempo, portanto, é bom, bem diferente do que se diz respeito ao tempo cronológico. O referencial dos calendários é exato, diferente do tempo histórico que, apesar de efetuar a mesma função, registra de uma outra forma o tempo. Para os estudiosos é mais fácil contar a partir de acontecimento de longo a curto prazo. Por exemplo, o período paleolítico, onde a humanidade começou a se desenvolver e viver em grupo. É um tempo histórico muito relevante para a memória do planeta. Desenvolvimento político, cultural, a economia e tudo que é feito pelos homens geram um impacto e marcam a história do povo. Mesmo que a transição de um período histórico para outro aconteça, muitas características do passado permanecem nos costumes das pessoas. O tempo cronológico. O tempo cronológico é basicamente o nosso dia a dia, aquele horário e dia que marcamos, aquela reunião, a ida para a escola, ou ainda o nascimento de alguma criança, a morte de um parente querido. Algumas vezes esse tempo diário pode vir a chocar com o tempo histórico. Vamos dar um exemplo. O tempo histórico do Brasil, o nascimento do Brasil, é a Carta de Pero Vaz de Caminha. E o nascimento e o tempo cronológico, o seu nascimento, a data de nascimento. Qual o documento que estudamos esse tempo? A sua certidão de nascimento. Então, duas fontes históricas. Para o país, para a nação, para o mundo e para você. É aí que age o trabalho do historiador. A divisão dos séculos. Para compreender as divisões na história, é preciso ter em mente que há os que são representados pelo algarismo romano. Este, portanto, reúne uma quantidade de anos para sua formação. Por exemplo, o século I consiste na junção de acontecimentos ocorridos entre o ano 1
ao ano 100. O século 2, do 101 ao 200. E assim sucessivamente. Tem uma série de sequência aqui para quem ainda está em dúvida, né? Século 1 em algarismo romano, século 2, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Então fica aí uma série de que você tem o início no ano 1 a 100, tem aí o século 1. Do 101 a 200 tem um século 2. De 201 a 300 tem um século 3. Eu quero chamar a atenção a você uma coisa. Observe que toda vez que o século finaliza, ele está ali aquela sequência 00. Observa, de 1 a 100. 100 finaliza com 00. 101 a 200. Isso aí é o século 2. Finaliza com 00. Ou seja, terminou em 00, você já sabe. Finaliza, você já sabe que é finalizando o século, né? Então, você tem lá 201 a 300. Terminou em 00, já sabe que finalizou o século 3. 301 a 400. Terminou em 00, você sabe que finalizou o século 4. E assim sucessivo. 1500, século 15. Século 15, você tem lá, inicia em 1401 a 1500. O século 17 começa em 1601 a 1700, finalizou em 00. E assim sucessivo, ok? Lá na frente a gente continua nessa sequência. A divisão da história. Então a história, ela está dividida em pré-história e história. Vamos focar aqui na história, que é esse período da Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, que é o nosso momento. Observem nesse gráfico aí da divisão da história. A história do Brasil, ela vai acontecer no panorama mundial, né, a partir do início da Idade Moderna, no ano de 1500. O Brasil nasce para a história a partir de 1500. Então aí, na história do Brasil, nós temos Brasil Colônia, Brasil Reino, Brasil Império, Brasil República e o momento atual. Ok? Então, o que é que vai diferenciar isso, meus alunos, meus queridos alunos? Observe nesse gráfico aqui, ó. Olha aí, ó. ACDC, ou seja, a partir do momento, na Idade Antiga, quando o homem começa a escrever a história, você tem aí o período da Idade Antiga que ela inicia, mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. Ou seja, quando vem o surgimento da figura desse homem que veio trazer a boa nova para nós, que é justamente Jesus Cristo, ele vai surgir e vai ficar no calendário como referencial. Ou seja, a grande mudança vai estar aí. A partir do nascimento de Jesus Cristo, o nosso calendário, que vai ser chamado calendário cristão. O calendário cristão acontece aí o marco inicial, que está ali mais ou menos na Idade Média, Idade Antiga. Você tem a Idade Antiga,
quando ele vai surgir, Jesus Cristo, no ano 1. E ele vem morrer no século 3, no século 1 ainda, com 33 anos, ou seja, de 1 a 33 é o século 1. Então Jesus Cristo veio para a Terra, nasceu, viveu 33 anos, deixou essa grande herança nossa escrita no grande livro que nós temos aí, que é a Bíblia, e eu faço esse chamamento para vocês aí, busque as informações, porque a Bíblia, ela é uma biblioteca imensa de conhecimento, ok? Então, por isso que nós temos aí AC as datas antes de Cristo, DC as datas depois de Cristo. Então nós estamos hoje no ano de 2020, DC 2020 depois de Cristo. Estamos vivendo a história do Brasil, o Brasil República, Brasil contemporâneo. Mas lá na frente nós explicaremos mais detalhes disso aí. Mas é importante você fixar aí essa linha do tempo para a história geral, que ela é dividida em pré-história e história. O que é que vai nos fazer o divisor de pré-história e história? É justamente a partir do momento que o homem começa a escrever, com deixa aquela escrita cuneiforme na Mesopotâmia. Então, mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo é quando inicia a história. Antes disso, nós temos o período da pré-história. Ok? Então, fixe bem nisso aí. Pode dar uma parada nesse vídeo para você anotar, porque com certeza essa vai ser algumas das nossas chamamento de reflexão para você. Ok? Vamos lá. A pré-história. A pré-história, sobretudo, marca o período da fundação da escrita e é o segmento em dois tempos, que são a Idade da Pedra, a Idade dos Metais. Em ambos, aconteceu o surgimento do modo de viver em sociedade. A cultura nasce também junto com a construção social. A Idade dos Metais, acima de tudo, compreende o domínio dos artesãos na fabricação de objetos de metais, principalmente os instrumentos de guerra. Foi nesse tempo que as guerras por território começaram a surgir. Esses períodos são datados de 1000 anos antes de Cristo, 10.000 anos antes de Cristo. A pré-história vimos. A Idade Antiga. A Idade Antiga é, no entanto, contada após o período anterior e o marco histórico de sua separação é o surgimento da escrita. A partir do momento que o homem começa a deixar seus relatos escritos, a partir daí nós temos a história propriamente dita. Seu fim acontece sobretudo com a queda do Império Romano. O fator territorial e a distribuição dos povos é outro item que ajuda a registrar o tempo histórico. O fator territorial e a distribuição dos povos. Isso aí ajuda a registrar o tempo histórico. A princípio, os orientais compreendiam os povos egípcios, fenícios, mesopotâmicos, hebreus e persas. O povo ocidental eram basicamente os gregos e os romanos. Como podemos notar, após as escritas, as regiões que se agruparam de acordo com as suas identidades culturais. Importante momento da humanidade são as transformações que acontecem nessa idade antiga. É bom que você faça suas anotações. Vamos lá. Idade Média. Com o fim da antiguidade, parte da queda do Império Romano, o início da Idade Média, em contrapartida, nasce daí.
os reinos feudais, com um soberano, donos de grandes terras e vários trabalhadores súditos do sistema dos feudos. É o principal marco do tempo histórico que denomina a Alta Idade Média. Os feudos. Esse tempo em específico só acaba com o surgimento de um sistema que vivemos até hoje, o capitalismo. A Baixa Idade Média é o fim do período feudal e ressalta o êxodo rural, quando as pessoas saem do campo para procurar atividade na área das cidades. A criação das cidades, o surgimento das cidades, um novo modo de produção é que vai acontecer nesse período da Idade Média. Ok? Caneta e papel, vamos anotando. É importante. A Idade Média é muito importante para a definição do que nós temos hoje aqui. Chegamos ao Brasil. Idade Moderna. Aqui é nesse período que o Brasil vai surgir para o mundo, para a história. Com o capitalismo em alta, o comércio mercantil data sobretudo o período da Idade Moderna. As novas tecnologias, a expansão marítima, a descoberta de outros mundos, no entanto, são feitos importantes para essa época das grandes avanços científicos. E nosso querido Brasil vai surgir nesse período da história aí. Né? O Brasil surge na Idade Moderna, quando acontece a expansão marítima, quando os portugueses saem das suas terras em busca dos produtos da Índia, através das viagens de navegações. Veremos isso mais a seguir, ok? A Idade Contemporânea. Por fim, a contemporaneidade parte da Revolução Industrial e pelas Primeira e Segunda Guerra Mundiais. Várias reivindicações e lutas por independências trouxeram a caracterização desse tempo histórico. A América Latina se destaca na Idade Contemporânea. É o nosso momento. É o grande momento da história, que cada um de nós precisamos conhecer. Então temos aí a linha do tempo, hein? Lembra? AC antes de Cristo, DC depois de Cristo. AC é anos contados de forma decrescente e DC anos contados de forma crescente. Ano 1 depois de Cristo é quando nasce Jesus Cristo. O ano de nascimento de Jesus Cristo é que vai ser o divisor dessa história aqui. A partir dos anos da vida de Cristo, os anos são contados de forma crescente. Antes de Cristo, os anos são contados de forma decrescente. Ok? É bom que você fixe um pouco nessa linha do tempo, para você entender um pouquinho. Então você vai ver lá quando nasce Jesus Cristo, 33 anos depois, no século I, é o século I quando ele vinha ser morto, assassinado. Então o século I começa de 1 a 100. E o século II, de 101 a 200. Ok? Século I, de 1 a 100. O século II, de 101 a 200. Observe que todo final termina em 00. Vamos lá? Outro fator importante que nos permite dividir a história em dois grandes períodos é o nascimento de Jesus Cristo.
A religião traz para nós um início, um meio e um fim. Esse modo de pensar o tempo é ocidental, onde parte do nascimento do Filho de Deus. O meio é o tempo em que vivemos após duas mortes, e o fim data ao seu retorno à Terra. Por fim, AC quer dizer antes de Cristo e DC depois de Cristo. É recorrente nos livros históricos. Essa concepção de fim traz à humanidade a sensação de finitude, o que faz da existência humana mais dolorosa, diferente dos animais, que não têm essa consciência de fim. Nascem, têm o seu propósito de manter a espécie, produzir, e morre sem essa consciência, diferente de nós humanos. Nossa fonte de pesquisa dessa Convídeo, aula 2, está aí à sua disposição para você ampliar os seus conhecimentos. Obrigado e até a próxima aula. Não esqueça de dar o seu like e compartilhar. Professor Convídeo, professor Bernardino Gaioso.